Tá certo, então. Se você clicou nesse vídeo achando que eu ia falar sobre aprender a cozinhar, empreendedorismo, educação financeira, cuidar de casa, pagar imposto, você achou errado, né? E não é porque eu não acho que essas coisas sejam importantes, de fato elas são, mas elas são coisas pequenas. Vai, porra, um aninho aí, tu consegue aprender a ser um adulto funcional, a pagar imposto, porra, abrir uma conta num banco, a lavar um tanque de roupa, tu consegue aprender essas porra em um ano. O que eu tô falando aqui, que a escola não te ensinou, mas deveria ter, é que ela não te deu de fato uma formação, uma educação de verdade. Né? Isso eu quero falar nesse vídeo. Então, como assim, Gabriel? A escola não me educou. Eu tive todas as matérias, né? Eu fui bem, eu tive história, geografia, biologia, matemática, eu tive a porra toda. E agora você tá falando pra mim que a escola não me educou. O que você quer dizer com isso? Bom, é muito simples, tá certo? A gente pode pensar que existe um ideal. Existiu um ideal na educação, que é o que a gente pode chamar de um ideal aristocrático. Se a gente olha para os grandes homens da história, para as grandes figuras da história, elas tiveram uma coisa chamada educação clássica. Né? Uma educação clássica que era criada para formar aristocratas, formar os melhores. Aristocrata vem de aristocracia, que significa o governo dos melhores. Então, para você ter um governo dos melhores, a gente tem que concordar, né? Porra, os dois nascerem, não é porque nasceram numa família diferente, né? Os dois bebês, não é como se eu, bebê, fosse melhor em matemática que aquele bebê, só porque eu nasci em tal família, né? Eu não sou elite de nascença, por exemplo, né? Você não pode ser um aristocrata de nascença. Isso é uma deturpação da ideia. É uma corrupção da ideia pura de aristocracia. Então você precisa formar essas pessoas, você precisa formar os melhores. Para que você tenha um governo de melhores, pelo incrível que isso vai soar, você tem que educar os melhores, porque eles não vêm do nada. Né? Se você simplesmente largar as crianças no mato, você vai ter um monte de bicho, você não vai ter uma aristocracia. E toda essa formação dos melhores na história sempre foi uma formação clássica. Né? Você olha para Alexandre o Grande, que foi educado por Aristóteles. Você olha para né, a imagem da thumbnail desse vídeo é Napoleão na escola militar. Então todos eles tiveram essa educação clássica que servia para preparar eles para ser a classe dominante, para ser os melhores da sociedade. E eu acho que é uma pena, é uma tristeza que a escola ela não tem ensinado todas as coisas que ela deveria, as coisas mais importantes de verdade, né? Que eu quero falar um pouco sobre nesse vídeo. Sobre quais são essas coisas que eu acho que a escola não ensinou, mas deveria ter. Porque são coisas que elas não é simplesmente de conhecimento inútil, sabe? Pra você não ser manipulado, pra você não ser massa de manobra, pra você não ser ingênuo, você entender o que as pessoas realmente estão querendo fazer, querendo dizer, e o que o governo realmente está querendo fazer, e qual é o caminho que a gente anda. Né? Não ser feito de bobo, não ser manipulado, né? Não ser cego por ideologias. Cego por ideologias e simplesmente fazer o que a mídia manda você fazer, acreditar em tudo que as pessoas falam. Também te dá uma segurança interna de você saber o caminho, de você ter clareza do mundo, clareza das coisas que você vê. Então, eu não tô falando isso só porque eu sou um filho da puta e eu quero que você estude. Né? Inclusive, não. Eu acho que se eu te mandar estudar, eu tô sendo seu amigo. Porque ninguém estudou direito. Né? Porra, eu fiz um colégio particular. Eu fiz um colégio particular em São Paulo. Nascido e crescido lá, em São Paulo. Eu fiz escola particular. E eu ainda considero que eu não tive uma educação completa. Eu não tive. Né? Porra, eu não leria tanto se eu achasse que eu tenho uma educação forte. Ou talvez eu leria, não sei, também, foda-se. Mas o esquema é o seguinte: algumas coisas que eu acredito que a gente não aprendeu direito e eu acho que a gente deveria ir atrás para aprender. A primeira delas sendo humanidades e arte. Né? Mas, Gabriel, eu aprendi, eu tive história, geografia e eu aprendi, eu tive história de aula de artes também. Mas foi uma bosta, provavelmente foi uma bosta, entendeu? Porque não adianta você simplesmente ter vários fatos de que em 1900 e não sei quanto aconteceu tal governo de não sei quem. Não importa você saber disso, você saber disso é meio que foda-se. O que importa, por exemplo, é você ter uma visão integrada das coisas. É você conseguir integrar história e geografia e sociologia e antropologia e psicologia e filosofia. É você conseguir integrar essas coisas e ter uma visão completa. Ter uma visão das causas, das conexões entre as coisas. Tem um livro fantástico de um cara chamado, de um padre chamado Sertilanges.
Ele tem um livro, ele escreve esse livro em 1920 e pouquinhos, eu acho, chamado A Vida Intelectual, um padre francês. A Vida Intelectual. E nesse livro, uma das coisas que ele fala que realmente me marcou bastante, ele diz que inteligência não é você ter conhecimento dos fatos. É você simplesmente saber um montão de fato, qualquer porra, qualquer retardado, qualquer animal que você ensina a repetir, aprende. Qualquer macaquinho pode ser educado para bater no sininho quando ele manda. Você decorar fatos não realmente importa. A inteligência real, ele diz, está em você entender a conexão entre as coisas. Você entender por que uma coisa causa a outra. Onde que a história se encaixa com a biologia, onde que a história se encaixa com a geografia, e com a cultura, e com a arte. Se a gente olha para a arte, a gente entende a nossa cultura, a gente entende muito de como a gente pensa, que a gente vê do mundo, ou por que a gente gosta dos filmes que a gente gosta. Tudo isso vem da arte. Você pega pela história da arte, você consegue entender muito do momento histórico mesmo, do que estava acontecendo na sociedade, de por que as pessoas faziam aquele tipo de arte. Então é uma pena que a gente não de fato aprende história e geografia. Humanidades e arte, desculpa. Que a gente não aprende essas coisas de maneira integrada para realmente entender como que as coisas se conectam e por como que a gente está nesse ponto que a gente está agora, né? Como que de fato as coisas se formam. A gente só decora fatos e datas, essas porra, e o negócio não funciona. Não funciona desse jeito. Isso não é inteligência de verdade. Outra coisa que eu acho que é muito pouco abordada é filosofia. Eu fui sortudo de ter filosofia, tipo assim, qualquer filosofia da escola. Eu não acho que foi aulas ruins, mas era muito pouco. E é muito pouco, é só no ensino médio e você tem isso por, sei lá, chega um ponto que tem uma aula por semana. E por causa do vestibular vão ser só 6 meses que você vai ter filosofia e depois disso foda-se. Isso pra mim é uma loucura. Isso pra você deveria ser uma loucura, porque filosofia é a mãe do conhecimento. É a matéria-mãe de todo o resto do conhecimento. Todas as áreas que a gente aprende hoje vêm da filosofia. A matemática vem da filosofia, a música vem da filosofia, a arte vem da filosofia, a ciência moderna vem da filosofia. A ciência não se sustenta do nada. Existe uma filosofia da ciência. A ciência é uma matéria que, para existir, tem que ser justificada pela filosofia. A religião vem da filosofia, em muitas partes, em muitos aspectos. O direito vem muito da filosofia. Tudo que a gente, e a gente não aprende do direito, entendeu? A gente fica aprendendo, ou senão a gente aprende por cima, assim, e a gente fica, sei lá, lendo Foucault e Marx, e esses filósofos modernos. Isso não importa, a gente tem que entender concordando ou não concordando, isso não importa. A gente tem que entender toda a base do pensamento. A gente tem que entender de onde veio todas essas ideias que a gente tem hoje. Não, eu te dou um exemplo, desde que existe, é um exemplo um pouco polêmico, mas eu vou falar aqui. Desde que existe sociedades humanas, existe escravidão. Tá certo? Mesmo antes da pré-história, mesmo antes da gente começar a saber escrever, e quando eram tribos peladas correndo no meio do mato, nômades. Ainda existia escravidão. E em algum ponto, as pessoas entendem e concordam e chegam à conclusão de que não é certo ter escravidão. Bicho, eu te pergunto isso, se você perguntar isso, eu acho que, assim, 99 a cada 100 pessoas não vão te saber explicar quando surgiu, por que surgiu e qual que foi a corrente filosófica que levou até isso. Não consegue. Não consegue. Não dá, entendeu? As pessoas não sabem. E, isso não é uma coisa básica, entendeu? Isso não é uma coisa trivial, uma parada, assim, que você simplesmente, assim, ok, né, não importa. A gente podia ter, assim, podia estar tendo escravidão hoje, mas em algum ponto, todo mundo olhou e falou assim, bicho, não, né? Alguém chegou a essa conclusão. Alguém pensando, escrevendo, pensando, falando, falou assim, caralho, isso tá errado. A gente não deveria estar fazendo isso. Por que a gente não deveria estar fazendo isso? E aí criou-se esse argumento, criou-se essa ideia. Ela veio depois. Não veio do nada, entendeu? Não é tipo assim, não, beleza, a gente só aceita que, sei lá, em determinado momento alguém acordou de bom humor e falou assim, acho que a gente não devia ter escravo. Não. Tudo bem que a gente teve isso pelas últimas... todas as gerações da humanidade, mas a gente não deveria ter mais isso. Como que eles chegaram nisso? E se você pergunta para a maior parte das pessoas, elas não sabem te dizer. Eu também não vou explicar, foda-se. Né? Boa sorte, vai estudar, sei lá, se vira. É só para te deixar curioso.
Então a gente não entende filosofia, a gente não entende por que a gente pensa no que a gente pensa, nas ideias que existem hoje, nas ideologias que existem no mundo hoje, a gente não entende nada, a gente tá meio que no escuro. Porra, bicho, é uma petulância do caralho a gente achar que a gente consegue desvendar como que a gente tem que viver. A gente consegue chegar à conclusão sozinhos, nós mesmos. Eu, Gabriel Gropo, que nasceu em, São Paulo, em 2020, em 2002. Eu nasci em 2002, São Paulo. É uma petulância do caralho eu achar que eu sozinho vou conseguir chegar a conclusões e conseguir desvendar a maneira que eu deveria viver a vida. Por que eu vou fazer isso, caralho? Porque tem 2.000 anos de história de pensamento, mais até tem, tipo, sei lá, 3.000 anos de história registrada de pensamentos da humanidade. E a gente, desde 3.000 anos atrás, a gente debate as mesmas questões. Por que eu vou ficar me fudendo, né, batendo a cabeça, dando cabeçada na parede, dando murro em ponta de faca? Por que eu vou ficar nessa? Se eu posso simplesmente ler e aprender com pessoas muito mais inteligentes que eu, que já pensaram nisso. Bicho, já tá pensado, já tá resolvido, tá ligado? Eu só tenho que estudar. A gente já entendeu como que faz, só tem que estudar, só tem que saber, só tem que descobrir. A gente não descobre. Por quê? Porque filosofia é meio jogada assim, é uma parada que maconheiro faz. Fica lá uns maconheiros na universidade, debatendo, fica brisando umas paradas aleatórias. Isso que virou filosofia, e eu acho que isso é uma pena. É uma pena. E por último, essa aqui vai ser um pouco meio esquisita, guerra. A gente não aprende sobre guerra. Caralho, Gabriel, como assim? Quer ensinar as crianças a fazer guerra? Que porra é essa? Que coisa de maluco? Mas não é assim, calma também, né? Não precisa ficar estressado. Quando eu digo guerra, eu digo o seguinte, né? A gente está num momento histórico que nunca antes visto, que a gente nunca teve tanto tempo sem uma guerra de grande escala, sem um conflito de grande escala. Eu acho que, fazem aí 80 anos que a gente não tem um grande conflito armado. Isso é uma doideira, porque isso não é normal, né? A humanidade sempre... A gente é um bicho de briga, a gente é um bicho de porrada, sabe? A gente foi criado... Né? A maior causa de morte na pré-história era homicídio. Era gente matando gente, né? Não é à toa que existe aquela famosa ideia lá do Hobbes, que é o homem é o lobo do homem. A criatura da história que mais matou os seres humanos foi o próprio ser humano. A gente é um bicho de conflito, né? Existe violência, e agora a gente tá vendo cada vez mais estourando guerra em tudo que é lugar. Sei lá que isso vai caminhar pra uma terceira guerra, pra uma guerra global, sei lá que porra que vai acontecer. Mas a gente não entende. A gente acha que a gente é esse bichinho fofinho que vive num parquinho brincando de fazer castelinho de areia e comendo bolo. Não, tá ligado? Não é assim. O ser humano é uma criatura de briga, de guerra. A gente é feito pra lutar. E a gente não tem esse entendimento na escola, a gente não aprende isso. Tanto guerra numa questão de teórica, estratégica, tipo assim, por que você acha que é bom que um país tenha rio? Militarmente falando. Por que você acha que é bom que um país tenha... pra que serve uma aeronáutica? Pra que serve uma marinha? Pra que serve o exército? O que é um ponto estratégico, tá ligado? São coisas que parece boba, parece engraçado, parece puta de um nerd, ele quer só aprender sobre armas e ele quer aprender sobre batalhas medievais na escola. É óbvio que eu quero também, isso também seria do caralho. Imagina tu aprender lá no cerco de Viena, não sei o que. Isso deve dizer, porra, muito louco. Minha vida na escola teria sido muito mais legal se a gente tivesse aprendido sobre batalhas medievais. Mas a gente, tirando brincadeiras à parte, a gente não entende nada sobre o assunto. A história da violência é muito ligada à história da ciência, da tecnologia. Quando existiam grandes inovações científicas e tecnológicas, era pra quê? Pra matar gente. Então a gente... E não só luta guerra no quesito geral, mas guerra no quesito individual. Tudo é guerra, tudo é luta. Empreendedorismo é guerra. Trabalho é guerra, carreira é guerra. Relacionamento é guerra. Vida espiritual é guerra. Porrada. O autodesenvolvimento é uma constante luta. Então a gente tem que aprender e se acostumar desde cedo a lutar. Né, a competir, a estar disposto a esse espírito bélico de conflito, de combate, de estratégias, de alianças, de pensamento de longo prazo, de conseguir, né, gerir recursos. Então eu acho que deveria, sei lá, a gente nunca teve contato de, por exemplo, luta, né, aulas de luta na escola, ou tipo assim, boxe, ou MMA, ou jiu-jitsu. Você podia escolher fazer essas coisas, mas não é a mesma coisa. Existe toda também uma filosofia por trás da luta, filosofia por trás da guerra. Pô, por que qual que foi o impacto da criação da pólvora, das armas de fogo na civilização? Tipo,
Não sei, ok, teve, né, mudou um monte de coisa. Mas qual que foi o impacto, por exemplo, das armas de fogo na, na criação de exércitos, que agora você não precisa mais treinar o cara direito, é só meter uma arma na mão dele. E agora você também não existe mais, você perde muito a questão da honra, né, da honra do cavaleiro, da cavalaria, desse ideal de nobreza, você vai perdendo isso e as pessoas não fazem ideia desse tipo de coisa. Isso não é ensinado, isso não é falado sobre, isso não é pensado. E então a gente fica só no escuro sem ter entendimento completo do mundo. É muito triste, você olha as pessoas que não estudam, bicho, a pessoa que não tá disposta, né, a aprender e tal, os caralho, e eu acho que as pessoas que entendem isso e recusam, você tá voluntariamente recusando ficar num buraco escuro. E joga num buraco escuro e fala assim, ah, beleza, encontra aí a agulha que eu deixei no chão nesse seu buraco escuro. E a pessoa tá lá, sem enxergar porra nenhuma, achando que é foda, achando que não, eu sou malandrão, não preciso estudar, não preciso fazer nada, beleza. Então, beleza, vai lá, amigão. Então, por onde a gente começa, né? Começar, assim, no final a gente fala e volta para mais ou menos os mesmos conselhos de sempre. Então, porra, eu acho que se você nunca fez nenhuma luta, faça uma luta. Pega uma coisa que te interessa, né? Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, sei lá, pega uma coisa de verdade, que tem porrada mesmo. Tem que ter conflito, briga com outra pessoa, contato físico, né? Ficar aí fazendo kata de taekwondo também, foda-se, né? Não adianta de nada, né? Desculpa aí falar, mas você ficar chutando o ar, é assim, tá ligado? Não é a mesma coisa que você tomar um soco na cara. Estudo, tem que ler muito, 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 muito. Porque se a escola não ensinou isso pra gente, a gente tem que estudar. A gente tem que correr atrás, a gente tem que aprender as paradas. A gente tem que estudar que nem louco. De novo, leia, leia, até cair o cu da bunda. Eu sugiro começar com um livro, o livro que eu citei, inclusive, Vida Intelectual, um livro interessantíssimo. Sei lá, se quiser recomendação, eu tenho vários vídeos de recomendação de livro aí no canal. Se quiser, pede nos comentários que eu dou recomendação de livro também. Mas eu sugiro fortemente que você comece a adicionar a leitura diariamente, né, o máximo que você conseguir, todo dia na sua rotina, na sua vida, que isso vai melhorar muito. Além disso, né, além de, lutar, estudar, é interessante também procurar pessoas parecidas com você, se cercar de pessoas que também têm esse interesse. Isso é um dos meus objetivos com o canal, é meio que criar essa comunidade de pessoas que tá interessado em aprender, tá interessado em estudar, tá interessado em ler. Agora eu vou migrar bastante o foco do canal para educação e leitura e estudo, associado ao desenvolvimento pessoal. Então, se esse é um assunto que você tem interesse, eu sugiro que você se inscreva para não perder mais esse tipo de vídeo, beleza? Então, prazer aqui falar com vocês nesse belíssimo domingo e tchau!